Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Nessa aula eu quero falar sobre os componentes React. Se você lembra da primeira aula, nós dissemos que o React é uma biblioteca de JavaScript para a criação de interfaces com usuários e que o React é baseado em componentes. Então, o que é um componente? Um componente é uma pequena estrutura de interfaces com o usuário que pode ser reutilizadas. Componentes React são criados a partir de elementos React. Por exemplo, vamos ver aqui no código. Nesse código, o componente lista, nossa function lista, cria um componente chamado componente lista, que ela é construída em cima de elementos React. Elementos React não deixam de ser componentes, mas são componentes nativos do React, que já vem na nossa biblioteca React. Então, por isso a gente chama ele de elementos. Seriam os componentes mais atômicos, os menores componentes que nós podemos ter, são os elementos. E a partir dos elementos, nós criamos componentes. E a partir de componentes, nós podemos criar outros componentes. Por exemplo, vamos pensar que nós queiramos construir um formulário. Esse formulário vai ter vários inputs. Então, cada input pode ser um componente React e esses inputs vão se juntar para formar o componente formulário. Vamos fazer isso aqui no código. Primeiro eu vou excluir esse lista e vou começar criando um componente input, um componente funcional. A gente faz isso utilizando uma função, function. Input, e aí, return, e aqui colocamos os elementos. Div, vou botar um label, vou escrever label, e aqui vou colocar um input type igual a text. Pronto, criamos um componente React, um componente bem simples. Agora a gente quer criar um novo componente chamado formulário, que vai ser construído com esses componentes input. Function, formulário, return, div, depois eu vou explicar porque eu estou utilizando tanto div, e aqui vamos dizer que nós temos três inputs, input, input, input. O que falta agora? Formulário. Falta agora no React DOM Render, de vez de colocar o componente lista, que não existe mais, colocar o componente formulário. Então veja, o componente formulário vai ser transformado num elemento HTML do DOM e o formulário tem dentro dele três inputs. Basicamente está colocando componentes dentro de componentes. No fundo são elementos React dentro de elementos React. Vamos agora transformar o nosso JSX para JavaScript utilizando o Babel. npx Babel, tem que lembrar, npx Babel -- preset. Qual é o nosso preset? Deixa eu ver aqui no package. Babel -- preset React Babel -- preset React, o nome do arquivo script.jsx e aonde a gente quer gerar o JavaScript, output de ponto. Pronto, ele gerou o nosso JavaScript daqui. Veja, o JavaScript ele tem duas funções, formulário, cada uma dentro deles tem React Create Elements. Então nada mais é do que são elementos React dentro de elementos React. Nós fomos lá no navegador, está aqui, três inputs. Claro, seria interessante esse label poder ser personalizado, a gente poder personalizar cada componente. Ou seja, poder passar alguma propriedade para o nosso componente input. E a gente pode fazer isso. A gente vai ver isso em outra aula. O que eu quero chamar a atenção aqui são duas coisas. Primeiro, a gente não mexeu no index.html. O index.html dos nossos projetos React, ele só tem um div id root. E claro que vão ter os scripts que a gente utiliza. Mas em termos de HTML, ele basicamente só tem um div id root, que é a raiz onde todos os elementos, todo o DOM vai entrar dentro do div. Segundo, aqui no nosso script.jsx, bom, com o tempo
Se a gente começar a ter vários componentes, esse arquivo ficaria gigante. Então, geralmente, é comum a gente utilizar vários arquivos JSX. A gente separar os nossos componentes, um em cada arquivo JSX. E aí poder importar e exportar esses componentes. Como? A gente quer fazer algo do tipo, eu vou apenas esquematizar, isso aqui não vai funcionar, mas eu vou esquematizar. Por exemplo, se a gente queira um componente input, então eu crio um novo arquivo chamado input.jsx, pego a minha função input, coloco aqui no input JSX e aí eu vou exportar. Export default function. Faltou aqui um... Eu acho que quando eu cortei aqui eu comi uma chave. Pronto. Então é isso que a gente vai fazer. Export default function. Eu estou exportando esse componente. E aqui no script eu importaria esse componente. Import inputs from ponto barra inputs.jsx. Nós queremos fazer algo do tipo. Mas vamos tentar compilar esse novo projeto, que nem fizemos antes. Bom, ele compilou, mas vamos ver aqui o script. Veja, no nosso JavaScript, ele trouxe aqui import input from input.jsx. O navegador não vai entender isso. Se a gente quiser ver isso aqui no navegador, ele vai dar erro. Então veja que o Babel em si apenas, ele não é suficiente para criar um projeto grande. A gente precisaria e precisa de outras bibliotecas para organizar os nossos vários componentes. Existe uma biblioteca muito boa que faz isso, chamada Webpack. Só que não é um pouco difícil de implementar, de fazer toda a parte de configuração. Então, para salvar a nossa vida, a equipe de desenvolvedores do React criou um pacote chamado Create React App, que ele faz toda essa configuração para a gente. Geralmente, quem começa a aprender React já começa aprendendo utilizando essa biblioteca Create React App para criar o nosso projeto inicial e apenas trabalha nele. Eu resolvi não fazer isso, eu resolvi primeiro explicar como o React funciona, porque agora, quando a gente utilizar essa biblioteca Create React App, nós vamos poder entender o que ele fez. Vamos entender que ele vai criar esses componentes, que ele vai separar esses componentes em pastas, e a gente vai poder exportar e importar esses componentes, e no fundo, no final de tudo, todo esse JSX ele é compilado em JavaScript e o Webpack ele é capaz de organizar todos esses arquivos JSX e colocar num bundle. É como se fosse pegar vários arquivos separados e juntar esses arquivos todos num arquivo só ou em poucos arquivos. Ele estrutura, ele é capaz de gerenciar essa gama de componentes. Então, a partir da próxima aula, a gente vai utilizar essa biblioteca Create React App para dar a estrutura inicial do nosso projeto React. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.